child I will always be. Mother Earth, carry me back to the sea. The moon, she's waiting, waxing and waning. The moon, she is waiting for us to be free. Sister moon, watch over me, a child I will always be. Sister moon, watch over me until we are free. Muito bem. Então, Estamos prontos? estamos prontos. Boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo, por estarem aqui. Hoje temos aqui o Diogo Teixeira para nos falar de Vênus. E a ti, Diogo, muito obrigada pela prontidão e imediatismo com tudo isto aconteceu, porque foi assim mesmo muito urano para tu apareceres aqui neste painel. Muito obrigada bom, Eu que agradeço. por uma proposta que te cai no céu e que tem que se resolver em Obrigado eu por me desafiares a avançar e a poder partilhar um pouco. Temos aqui. Olha, então eu vou começar por introduzir o Diogo, ainda que a introdução que eu tenho aqui pronto, não fala muito concretamente do teu percurso, biograficamente. depois passamos a essa parte, não é? Exato. Pronto, isto foi como tu me disseste, alguém a quem pediste que falasse de ti Sim. e a pessoa enviou-te este texto. Tudo é dinâmica e movimento. O Diogo abraça este movimento com uma postura natural de curiosidade, com perspectiva e em expansão. Assim traz uma dinâmica muito própria, onde o Diogo sempre acrescenta valor. Um homem intuitivo, sereno, que completa o seu trabalho, onde é visível a sua disponibilidade e entrega, com uma postura onde é palpável o seu empenho, responsabilidade e visão. Um ser humano aberto à concordância e ao encontro com a perspectiva do outro, sendo um eterno buscador do profundo significado da vida e do seu movimento, dá-lhe uma sabedoria que coloca em cada contacto todas estas qualidades. Todas estas qualidades veiculam uma imensa capacidade de síntese que todos podem usufruir. E é maravilhosa esta descrição de ti. Eu espero estar sempre nesse registro, porque quem escreveu esse texto foi uma amiga de percurso já de muitos anos, que se chama Sónia Bartolomeu, que também tem feito um trabalho incrível e pioneiro terapêutico, portanto, intuir novas ferramentas para nos trabalharmos, para irmos além. E já vamos lá mais à frente, mas para pormos as nossas vidas a servir a nossa dimensão mais elevada, digamos assim, não é? Mas sim, Helena. Pronto. Mas queres falar um bocadinho do teu percurso astrológico? Sim. A astrologia é realmente fascinante e a astrologia entrou na minha vida por volta de 2011, creio. Foi quando eu comecei, posso dizer que comecei o meu um percurso e um profundo processo espiritual.
Considero que até lá estava demasiado identificado com as estruturas sociais, com o status quo, não é? Até que, por força das crises da vida, fui levado a aprofundar-me, a perceber realidades que eu desconhecia em mim. Fui levado, quase que empurrado pela vida a conhecer melhor, mais profundamente, a conectar-me com o mundo do sentir, que eu punha de lado, não é? Eu sou virginiano, então eu racionalizava tudo, não é? E então, como venho, quem não sabe, quem não podemos ter aqui pessoas que não conhecem o conceito dos nodos lunares, mas o eixo evolutivo da alma, não é? Chamam-se os nodos lunares, que dizem de onde é que nós vimos enquanto padrões e para onde é que vamos, não é? E eu, enquanto pessoa ou ser que encarna com o eixo de vir de balança e ir para carneiro, não sabia quem era. E projetava-me muito naquilo que os outros valorizavam e que estava fora de mim. E então comecei o meu percurso por volta de 2011 com a Alexandra Solnado, portanto trouxe-me uma boa síntese espiritual para eu me atalhar e atalhar no... Eu não queria dizer atalhar, mas para que pudesse trabalhar-me e conectar-me com uma dimensão que desconhecia, que é a dimensão da minha alma, a nossa dimensão espiritual. E através da Alexandra Solnado, que já me partilhou comigo uma síntese à maneira dela, numa frequência da alma, ou de falar nos regentes esotéricos, que nós já vamos falar a seguir. Ele quis aprofundar os meus conhecimentos de astrologia, que até lá comecei a fazer autodidaticamente, e foi aí que eu conheci o Quiron, e foi amor à primeira vista. E claro, conheci a Maria Flávia de Monsaraz, a quem vou estar sempre, eternamente e profundamente grato por fazer parte da minha vida. Eu acho que não seria o astrólogo que sou hoje se não fosse a Maria Flávia de Monsaraz. E também graças à Maria Flávia de Monsaraz pude usufruir da inspiração de muitos outros astrólogos, o Nuno Michaels, por exemplo, que está no nosso painel, que me inspira imenso e que continua a inspirar, e se possível vai continuar a inspirar. Temos a Vânia Silva, que não conhecia ainda pessoalmente, mas tenho gostado de a ouvir sempre que posso. A Rita, extraordinária, a Rita. Encontrei-me com ela uma vez recentemente num círculo de cura do Nuno, e houve logo ali uma conexão muito interessante, né? Os mapas, depois percebemos que na sinastria havia ali algo. E claro, e depois também temos a Michelle, que já conheço há alguns anos, não é? Na altura, até quando conheci o Quiron, cheguei a ter uma aula com a Michelle, da astrologia vivencial, portanto, há um conjunto de astrólogos que fazem parte do meu percurso, e ao longo dos anos foi-me possível entrar em contacto com esta astrologia elevadíssima, que é a astrologia que é ensinada no Quiron, e impulsionada por Maria Flávia de Monsaraz. E então foi através de Alexandra Solnado e até a partir do meu arranque, do meu percurso espiritual. Eu na altura estava a estudar engenharia civil, percebi que não fazia mais sentido, e senti sempre um sentimento de urgência para me aprofundar, para priorizar o apelo do meu coração. E isto pode parecer idealista, mas foi preciso alguma coragem
bastante coragem para me desapegar do conforto da validação dos outros e engrenar num percurso espiritual, não priorizando a construção de uma carreira profissional, que é isso que os tempos que vivemos nos educam e nos impulsionam a fazê-lo, não é? E então eu sou de Faf, não é? Estava a estudar em Guimarães, em Engenharia Civil, isto em 2011, e a dada altura, por força das minhas crises que me impulsionaram a aprofundar-me, decido que não era para ali, de parar com os meus estudos e decido ir para Lisboa para aprender astrologia no Kiran, de tal forma que foi essa conexão. E então conheci várias fases do Kiran, ainda consegui conhecer um Kiran em transição, digamos assim. Na altura depois só consegui frequentar exatamente as aulas quando já estava no online, não é? Eu creio que foi a partir de 2015, 2016, não é? Mas entretanto fui sempre assistindo às aulas da Maria Flávia, fui sempre assistindo às meditações da lua cheia que ela fazia no Kiran e que tinham uma energia incrível, e portanto fui então instruindo-me e nutrindo-me com aquela energia, com aquela linguagem simbólica e sagrada, como diz a Maria Flávia. E eu não podia começar a minha palestra sem realmente falar na Maria Flávia de Monsaraz, que antes de eu sequer a conhecer, em 2012, 2013, creio que enviei um mail de tal forma que foi o impacto ao conhecer aquela escola através do site. Na altura era o site antigo, e ela disponibilizou-se a acolher-me e a dizer, então vem, tipo, não, vem para cá. E eu achei aquilo muito maluco e não estava pronto. Hoje confesso que se eu soubesse o que sei hoje, não é? Mas, portanto, é extraordinário o espírito de generosidade, de serviço, de prontidão para acolher qualquer pessoa que esteja que precise de uma nova perspectiva de vida, que esteja disponível, que a Maria Flávia nesse aspecto é uma grande mãe cósmica para mim, é a minha mãe astrológica, se é que eu posso falar assim dela. Pronto, eu não quero tornar a palestra toda a meu respeito, acho, mas essencialmente, profissionalmente, este é um percurso recente, o meu percurso da astrologia. Oficialmente comecei este ano, mas já há vários anos que vou dando consultas e aprofundando os meus conhecimentos, não é? Foi recentemente, acho que é muito importante dizer isto, através de o Pedro Gomes, em conjunto com várias pessoas, criou, e comigo, com a Michelle, o Luís Resina, também, que é professor na Escola Trigo de Fogo. Portanto, criou-se a Escola Trigo de Fogo. Sentiu-se, por força das crises que temos assistido, daquilo que temos testemunhado nestes tempos que correm, sentiu-se necessidade de criar uma plataforma para o despertar de consciências, despertar de consciências da nossa dimensão divina. Nós não andamos cá na matéria para sermos personalidades refinadas, não é? E então passar uma visão do ser humano e do propósito de estarmos encarnados para que essa consciência possa ser desperta, possamos perceber que somos seres divinos, que tudo é energia, não é?
Portanto, criou-se a escola de Trígono de Fogo, para ensinar uma astrologia esotérica, portanto, que conecte as pessoas com o seu potencial divino, essencialmente. Okay? E então o Pedro Gomes, como sagitariano que é, abraçou e liderou esse projeto e criou, portanto é o diretor desta nova escola, Trinho de Fogo, onde eu dou aulas, portanto, e agradeço imenso ao Pedro a oportunidade de o fazer e de me desafiar a ser também uma plataforma de serviço para o despertar de consciências. Ok, acho que já chega de introduções, não é? Quero agradecer a todos por estarem cá. Muito, muito obrigado por se disponibilizarem a prescindirem deste sol para escutarem um pouco sobre Vênus. Okay? Então, para falar, começar a palestra, ou a minha partilha, a Vênus é a primeira dimensão do sagrado, como diz a Alice Bailey. E então nós devemos ter isso sempre presente, não é? Se olharmos para o símbolo de Vênus, ela é um círculo acima da cruz. Portanto, aquilo que é priorizado, que é suposto priorizar-se quando se fala de Vênus, é a dimensão divina, não é? Porque o círculo é o símbolo do divino, do perfeito, da unidade, não é? Então, a Vênus, o símbolo da Vênus, eu acho interessante, veio-me esta imagem, remete-se para, é como se fosse um balão de ar quente que pega na matéria e leva, não é? É um balão de ar quente, um ar inteligente, um ar... mas a Vênus, então esse símbolo que nos leva a procurar o amor na dualidade, como já foi dito aqui, não é? E então, para que... Vou lançar aqui uma proposta de reflexão para que possamos intuir em conjunto o que é que a Vênus em que é que a Vênus nos desafia, não é? O que é que ela nos propõe em termos de padrões de expressão, não é? A Vênus é o planeta do amor, claro. Ela traz qualidade onde quer que ela esteja. Só que como seres que estamos a desenvolver, estamos em processos de desenvolvimento de consciência, não é? A Vênus pode ser usada para valorizar ou cristalizar na matéria, na nossa personalidade, não é? E se tivermos presente da direção que ela nos propõe, e através dos regentes esotéricos, creio que é uma forma bastante útil de nós percebermos as propostas de Vênus. E então vou tentar passar um pouco isso. Se puderes então, Helena, partilha o documento. Espero que tenhas a fonte da Vênus, podes não ter. Se não tiveres, não faz mal. Não, eu estou a tentar, espera lá, a ver se consigo. Espera. Aparece, não aparece? Pois, só que é o que eu estou a ver. Aparece, só que desformata o símbolo, não é? Então vou fazer o seguinte. Ok. Ok. Dá-me só um instante. Faz-me um favor. Recebe, eu vou-te enviar agora mesmo o PDF para que não fique desformatado, está bem, Helena? E assim tu pegas nesse fecheiro e projeta-os, porque senão o símbolo da Vênus não fica direito.
se conseguires, não sei se... Desculpem lá este pequeno lapso. Não faz mal. Interrompe o compartilhamento. Eu já te enviei o PDF agora mesmo. Fiz agora. Isto é virgem. Já está feito. Fechas esse, interrompes esse compartilhamento e tentas, se conseguires, abrir no WhatsApp o PDF que te enviei. Mas antes tinhas mesmo enviado um PDF também, não foi? Por acaso não. Sim. Entretanto, portanto... Aguardem só um segundo, que isto são tecnologias de percurso. Sim, não, sem problema. Então... Tenho o telefone desligado para não... Por isso é que não... pois sim, sem rede não recebes. Mas, entretanto, eu vou dizendo mais umas coisas sobre Vênus. Acho que é importante, nos tempos que correm, nós percebermos que já não é possível, ou já as energias já não permitem que nós vivamos exclusivamente em função das coisas materiais. Já não estamos em tempos de cristalizar comodamente no apego às formas, não é? Já não estamos, e o Plutão a transitar por Capricórnio vem precisamente, não é? Destruir todas as estruturas que estão apegadas a uma atitude materialista da vida, não é? E então é importante nós percebermos que, como ser humano, e a Teosofia fala sobre isso, nós estamos numa era que podemos dizer que é um ponto de inflexão em que estamos prestes a realizar um despertar de consciência, da nossa consciência divina, ou seja, de não viver em função de propósitos meramente materialistas. Porque desde o início dos tempos o ser humano era extraordinariamente conectado. Ele não precisava dos seus 5 sentidos para percepcionar a matéria de tão conectado que ele estava. E ao longo dos milénios em que se foi foram desenvolvidos os corpos da humanidade, foi sentido necessidade para que o espírito baixe sobre a matéria, não é? Foi sentindo a necessidade de que houvesse isto simplificando, está bem? Só para passar esta ideia. Sentiu-se necessidade de enfraquecer a conexão espiritual do homem para que ele pudesse desenvolver a mente racional, porque no início havia uma conexão com os valores primordiais, e à medida que nos vamos distanciando desses primórdios, não é? O nosso corpo físico, o nosso veículo, não é? O nosso corpo físico, o nosso veículo vai sendo ajustado para se relacionar e movimentar no mundo físico, não é? E então nós estamos nesta longa era longo período de desenvolvimento da nossa mente inferior, ok? E estamos prestes a sair a despertar, após desenvolvermos a nossa mente inferior, estamos prestes a despertar para uma vivência cá na matéria de mente superior. É por isso que se fala na era de Aquário, que é regida por Urano, e nos traz esse conceito da mente superior. Então a Vênus, quando traz-nos sempre esse aspecto divino na matéria, não é?
Eu não sei se, Helena, precisas de ajuda com... Não. Estava só à espera que tu acabasses ok. de olhar, para não te estar a interromper, desculpa. Agora é que me apareceu o quadro de opções de compartilhamento avançado. Não faz mal. Então a Vênus é aquele planeta que nos impulsiona a ir ao encontro daquilo que tem qualidade, numa dimensão que, por natureza, não teria necessariamente qualidade. Não é? A dimensão da matéria é, por natureza, grosseira, hostil, não é? E então tudo parece que tudo se relaciona separadamente, não é? E então, mas nós temos que chegar ao entendimento de que a matéria só é bela porque há o espírito a animá-la. A beleza da matéria deve-se ao espírito. E a matéria, em essência, não existe sem espírito. Não é? Tudo é vibração, tudo é energia. Não é? Então, eu não... ok. Não, Parecia tudo branco. Não. Desculpa lá, apareceu tudo branco. Faz-me. Tenta outra vez. Eu estou a compartilhar e eu quando compartilho... Mas estás a partilhar na mesma o documento Word. Agora está o documento Word. Tenta... Não, eu estou a ver a Vênus. Mas eu estou a ver um círculo. Toda a gente vê a Vênus ou vê um círculo vermelho com... Espera. Não é? Vou apagar este que é para não ver. Pois, exatamente. Ai, meu Deus. Dentro daquele círculo é suposto, exatamente, é suposto ter o símbolo da Vênus. Não é? Pois, eu imagino que sim. Sem problema. E agora está? Agora sim, está perfeito. Está perfeito. Boa, obrigado, Helena. Então, como estava a dizer, devemos relacionar-nos com a Vênus com a Vênus em nós. O que é a Vênus em nós? É o prazer, é aquilo que é o amor, é a beleza, não é? E a beleza e as sensações de beleza, de amor e de prazer só existem porque nós temos uma essência espiritual que consegue viver essas experiências de beleza, amor, não é? E de prazer. Portanto, então, só que se nós vivermos, nós temos um ego, que é o nosso sistema de sobrevivência na matéria, porque desde o início dos tempos, se nós simplesmente fôssemos, como dizer, uma matéria desafiante, não é? É desafiante estar encarnado. Então, como seres altamente conectados que éramos no início do projeto Humanidade, digamos assim, nós não iríamos querer aprofundar ou não iríamos querer estar cá. Então o ego é aquele mecanismo que nos permite sobreviver cá em baixo, que nos permite movimentar-nos cá em baixo enquanto não estamos profundamente conectados. Então, numa primeira fase do nosso ego, nós vivemos em função desse modo de sobrevivência, não é? E então, a Vênus traz ao ego valorização, um conceito traz não é, a dimensão do amor. Só que esse amor é vivido por um excesso de identificação pelas formas. A Vênus rege Touro porque precisamente nós devemos levar amor à matéria. Nós devemos sacralizar. A Vênus é a primeira dimensão do sagrado. Portanto, ela na dualidade, não é? Então ela rege Touro
porque realmente nós precisamos de viver na matéria num registro de amor. A matéria não existe para nós sermos escravos dela, para viver em função dos nossos desejos, das nossas ambições, das nossas seguranças ou carências, não é? A matéria ou a nossa vida na matéria existe para que nós possamos vibrar em amor. Okay? Então, em Carneiro, vamos então começar a nossa viagem. Então, em Carneiro, a Vênus, se estiver no registro do ego, da personalidade, ela serve Marte, não é? Que é o planeta que rege Carneiro, não é? E só que ao nível da alma, ela vai servir Mercúrio, porque em Carneiro vai trazer uma tónica, né? É a ação com um propósito inteligente. Então, uma Vênus em Carneiro propõe vai alimentar e animar a nossa inteligência, o nosso Mercúrio, que traz uma comunicação pioneira, divina, inspirada. Por isso é que Mercúrio rege Carneiro, não é? Então a Vênus não deve, em Carneiro não deve. Nós temos as nossas. Nós não evoluímos quando queremos, evoluímos quando podemos. Não se cansava de dizer a Maria Flávia, não é? Mas a Vênus deve servir Mercúrio quando está em Carneiro, ou propõe, a proposta que ela traz é realmente trazer valor, amor à comunicação em Carneiro, porque ao nível da alma quem rege Carneiro é Mercúrio, não é? E então ao nível da alma a comunicação só faz sentido se ela for amorosa, se ela for inspirada, se ela for divina, não é? E então agora, se quiseres, podes trocar. Trocar? Sim, para touro. Para touro. Não percebi que isto fazia isto. Sim, porque são vários slides. Então, e em touro, não é? A Vênus que está na sua regência, não é por acaso que Buda chegou a um grau de iluminação numa lua cheia de touro e após muitos anos a meditar disse que o pior dos males da humanidade era o apego, não é? Porque se nós somos seres eternos, somos seres divinos, ao apegar-nos às formas, estamos a limitar-nos, estamos a viver aquém do nosso potencial. Então, quando Vênus está em touro, ela não se deve servir a si mesma apenas, ou seja, não deve valorizar-se com as formas apenas, não se deve valorizar através do prazer de ter coisas, ou através do amor à matéria, de ter um bom carro, não é? Ou ter boas coisas, essencialmente, não é? Mas ela vai servir um planeta que ainda não foi descoberto, que é Vulcano, que é um planeta que deverá estar muito perto do Sol, digamos assim. E esse Vulcano, como regente da alma, traz, portanto, ela serve. Vulcano é o artesão dos deuses, não é? E então o que é que o artesão dos deuses faz? Ele é artesão dos deuses. Então Vulcano vai transformar a matéria para que essa matéria seja um veículo do espírito, de algo divino e do amor. Então a Vênus vai animar esse princípio Vulcano em nós, de vivermos a vida não em apego pelas coisas que temos, mas viver em usufruição, porque a matéria permite-me mover o espírito em mim, mover a parte amorosa que eu tenho, não é? E
Portanto, o Vulcano, até creio que foi Maria Flávia que disse algures numa aula que sempre que nós fazemos um processo de expansão de consciência, não é? Vulcano rege a reorganização celular no nosso corpo, não é? Portanto, a mudança física para que essa alteração, essa mudança de frequência vibratória possa ser correspondida ao nível físico, não é? Então, se calhar, quando nós despertamos em dado grau, espiritualmente, talvez seja por isso que possamos sentir vontade, ok, agora vou ter uma alimentação mais vegetariana, vou cuidar do meu corpo de outra forma, não é? Ou o nosso corpo parece que pede coisas diferentes, não é? Portanto, tem a ver com isso, porque o nosso corpo físico também precisa de ser um veículo de amor, não um veículo dos nossos desejos, de compensação das nossas inseguranças ou carências, não é? Lunares. Então, Vênus agora em Gêmeos, por favor, Helena. Vênus em Gêmeos, ela, ao nível da personalidade, né, serve Mercúrio e valoriza-se muito em função do que comunica e de qualquer informação por mero capricho ou curiosidade, não é? Mas ao nível da alma, ela é o regente esotérico de Gêmeos. E isto é muito significativo, porque a mente racional, a nossa mente inferior, a nossa mente racional não deve existir meramente para satisfazer a nossa curiosidade ou para nos projetarmos o nosso ego, a nossa personalidade, não é? A nossa mente racional existe para criarmos pontes amorosas, não é? Digamos, ela aqui propõe uma inteligência, não é? Ela propõe uma comunicação inteligente e amorosa, propõe uma discriminação da informação que recebemos, das experiências que temos em função da qualidade que elas têm. Não é? Então, toda a informação que eu veiculo, que me é dado a absorver ou a veiculizar, todas as questões que eu coloco devem estar ao serviço de uma inteligência amorosa. Aliás, inteligência é amor. Não há uma inteligência, não estamos a ser inteligentes se não estamos a ser amorosos. Creio que não se dissociam. Senão, uma inteligência sem amor vira intelectualismo, não é? Ficamos demasiado identificados com a racionalidade das coisas e estamos muito no mental. Mas uma inteligência amorosa é uma inteligência que une. Não apenas vive no campo mental, mas vive no campo vivencial do ser, digamos assim. Ok? Vênus em Caranguejo é uma Vênus que vai servir a Lua, portanto, e vai se querer valorizar em função dos vínculos emocionais que tem, ou das suas carências lunares, das suas inseguranças, ou vai-se tentar valorizar em função daquilo que lhe faz sentir seguro, não é? Daquilo que tenta fazê-la não viver as suas fragilidades, a sua sensibilidade, as suas vulnerabilidades, não é? O caranguejo, numa primeira fase de vida, procura não sentir, fechar-se ao mundo da emoção, porque é extraordinariamente sensível. Parece que os processos de vida ativam esse lado vulnerável, não é? Esse lado vulnerável do sentir através do qual ela vem conhecer-se. Então, Vênus em Caranguejo, ao nível da alma, serve Neptuno, esse princípio de dizer sim à vida,
de não dizer apenas sim àquilo que me faz bem, àquilo que me faz sentir seguro e que me faz sentir em casa e que me é familiar, mas não, aqui a Vênus em Caranguejo serve Neptuno e impulsiona-nos a dizer, a entregar-nos à vida, a acolher, porque se estamos num registro ao nível da alma, nós também já fizemos aquilo que o Jung fala do processo de individuação, não é? E esse processo de individuação é um processo em que eu já vou gradualmente autonomizando-me das estruturas com que nasci, das dependências com que nasci, familiares, sociais, profissionais, não é? E vou aprendendo a ser senhor do meu próprio destino, ou da minha própria vida, a ir buscar a mim próprio o meu alimento. Então, com Vênus em Caranguejo, o meu alimento não é o apego emocional aos outros, não é? Porque eu já o vou buscar a mim. Então, o meu, com Vênus em Caranguejo ao nível da alma, o que ela propõe é esse dizer sim à vida. E por isso é que o trabalho, a frase esotérica, se quisermos, de Caranguejo é: eu construo uma casa iluminada e nela eu habito. Ou seja, eu sou o meu próprio alimento, eu sou essa luz, esse amor universal que projeto, não é? E então Vênus em Caranguejo propõe realmente servir essa entrega incondicional à vida, porque através dessa valorização desse ser iluminado que eu sou, dessa casa iluminada em que eu transformei em mim. Já não estou poluído pelas dependências ou pelas vitimizações emocionais da vida, não é? Porque a vida vai ativar em mim vai ativar em mim essas fragilidades que eu preciso consciencializar e superar, não é? Mas vai precisamente valorizar-se em função dessa entrega incondicional à vida. E aqui, portanto, anima esse princípio de sermos mães para o mundo, não é? De acolhermos todos e quem sabe, despertar levar valor e amor aos outros, não é? Em Leão, a Vênus serve o Sol. O Sol aqui rege tanto ao nível da personalidade como ao nível da alma, não é? Creio que foi o Alan Oken que disse que ao nível da personalidade o sol, serve um sol com sombra, um sol dependente da validação dos outros, não é? Da validação de fora, ou seja, quem eu sou alimenta-se dos outros me aprovarem, me darem atenção. Eu preciso da atenção dos outros para me valorizar, para me sentir valorizado, não é? Mas ao nível da alma, então a Vênus vem levar amor a esse, portanto, a esse processo de sermos um ponto de inspiração no mundo, porque o Sol é um Sol sem sombra, e então esse Sol é autónomo e apenas se manifesta pelo quem quer que seja que vive ao nível da alma em Leão. Portanto, é um Sol que vai expressar-se pelo prazer de ser quem é. E genuinamente é um Sol extremamente generoso que vai até como potencial levar valor através do seu brilho, não é? Então eu conheço pessoas com Vênus em Leão que são extraordinariamente generosas e não sei se é coincidência ou não. Não há coincidências, não é? Há sincronicidades, não é? Mas
a Vênus, conheci algumas pessoas com Vênus em Leão, que parece que a vida delas é muito fácil. É a sensação que eu tenho. Eu que nasci com uma Vênus em Virgem, portanto, que está em queda, não é? Achei interessante, tipo, afinal a vida pode ser fácil. E então a Vênus em Leão anima amorosamente esse Sol que é um ponto de inspiração para os outros. Ele expressa-se quem é. E reparem, o Sol traduz também o princípio de amor por excelência, não é? Porque como sendo o símbolo do divino em nós, da nossa unidade divina, não é? Somos uma centelha divina, não é? A fazer que leva amor onde quer que passa. E então Vênus anima valoriza-se em função dessa genuinidade. Eu sou senhor de mim mesmo, eu expresso-me nessa vibração, ok? E Vênus então anima esse princípio. Em Virgem, aqui em Virgem, a Vênus que tem um aspecto difícil no sentido em que está em queda, porque ela serve Mercúrio e Mercúrio separa, não é? Mercúrio vai separar racionalmente a nossa experiência de vida, não é? Então, Vênus em Virgem, ao nível da alma, vai servir essa lua, não é? A lua em nós que nos remete para esse processo de aceitar a imperfeição da vida como um processo de utilidade emocional que eu tenho que fazer, em que eu tenho que dizer, tenho que acolher as minhas próprias imperfeições e do mundo, em vez de tentar ordenar o caos que está no mundo na proporção do caos que eu carrego dentro e que tento fugir dentro de mim, não é? Então, Vênus, ao nível da alma em Virgem, vai servir essa lua. A lua que pede uma nutrição mais subtil. Portanto, é a lua que vai, digamos que eu responsabilizo-me pelas minhas próprias fragilidades e não tento compensá-las com a mente, não é? Como acontece em Virgem. A Virgem tenta ocupar-se muito mentalmente com a forma, não é? Então, esse princípio de Vênus em Virgem a servir a animar, a trazer valor pelos processos de me responsabilizar pelas próprias imperfeições e até acolher em gratidão os desafios da vida que me fazem conectar com as minhas próprias fragilidades. São os conflitos da vida, as crises em que a vida me coloca, o alimento que me vai devolver valor. Isso é Vênus em Virgem, a proposta de Vênus em Virgem que eu vejo ao nível da alma. Eu não sei como é que estamos em termos de tempo, se calhar já estamos, é lá, pois é, 48. Então... Não, estás tranquilo. Estou tranquilo? Então, Vênus em Balança é o signo da sua regência, portanto, e é muito curioso que Vênus rege a Balança, porque é mais assim como vimos que Vênus, ao nível da alma, rege Gêmeos, portanto, a mente só faz sentido se tiver uma tónica amorosa, não é? A mente ao nível da alma, portanto, e em Balança realmente a Vênus rege o signo do outro, da nossa capacidade de ter relações, não é? E essa Vênus em Balança que se rege ela própria, procura valor através do outro. No entanto, a Balança é regido por Urano, que é a liberdade dos relacionamentos, ou seja, amar em liberdade. Nós não amamos em função dos espelhos valiosos ou de valor que os outros nos devolvem, mas amamos
digamos que as relações que nós temos com os outros vêm a despertar em nós uma dimensão maior, mais intuitiva. Então nós não estamos cá para nos relacionarmos com as pessoas para que elas nos amem ou para que elas para ir buscar amor às pessoas, não é? Mas as relações devem ser fraternas, não é? As valorizações não devem vir através das relações que temos, mas sim através da nossa conexão com a nossa alma. Essa sim é a nossa metade com a qual nos devemos valorizar e nos devemos conectar. Então o signo da balança também nos remete para essa conexão com essa metade em nós, não é? E ao nível da alma, então remete-nos para esse aspecto de intuição, esse aspecto de fraterno que com a descoberta de Urano trouxe os princípios de igualdade, fraternidade e liberdade, não é? Portanto, o relacionamento com as pessoas traz o princípio também da fraternidade, não é? Então, Vênus em Escorpião, então, ao nível da alma, vai-se valorizar em função dos processos metafísicos, dos processos de aprofundamento, dos processos de superar a sua sombra, as suas trevas interiores. O que eu quero dizer com isto é, para superar as águas, aliás, a Maria Flávia dizia, que tem aqui uma frase que é: amar é iluminar a água obscura do instinto. É a grande dignidade do homem, né? Dizia a Maria Flávia de Monsaraz. Então, a Vênus em Escorpião propõe isso, levar amor à nossa componente instintiva. Então é Marte regenerado, portanto ele ao nível da personalidade é regido por Marte e Plutão, mas é Marte regenerado, ou seja, Marte que não é ativado pelo desejo, mas é ativado pela vontade de superar os seus próprios condicionamentos, ou aquilo que o acondiciona. Não é por acaso que a Alice Bailey fala nos 12 trabalhos de Hércules, e o trabalho de Hércules do Escorpião corresponde ao trabalho da Hidra de 9 cabeças, não é? E nós não superamos um vício ou um desejo eliminando-se racionalmente das nossas vidas, porque imediatamente outros vícios e desejos vão nascer naquele lugar para preencher aquilo que foi retirado. Não, então Hércules só venceu a Hidra e levando-a acima das nuvens. Portanto, quando ela entrou em contacto com a luz da alma, a luz do espírito. Então, quando a nossa sombra, o nosso instinto é tocado pela luz, pelos princípios divinos, não é? Então, aí sim, a Vênus em Escorpião sente-se, vive essa componente amorosa. Então, e amamos-nos nesse processo de superarmos os nossos próprios condicionamentos, não é? Esse processo não é? Em que é o Marte triunfante, que as nossas iniciativas, que apesar das nossas limitações e condicionamentos, nós escolhemos nós escolhemos a nossa dimensão maior. É o Marte que toma iniciativas para ir além dos seus próprios condicionamentos, não é? E aí sim a Vênus valoriza. Agora, em Sagitário. Pois é, em Sagitário é interessante porque Vênus serve Júpiter, e então aqui pode, não é, levar valor a esse lado expansivo
jupiteriano, não é? Júpiter rege Sagitário, não é? Então uma Vênus em Sagitário pode querer viver muito prazer ou quer sempre mais, não é? E isso pode não estar pode não estar conectado com a nossa com propósitos superiores, com uma verdade elevada, não é? Então o regente esotérico de Sagitário é Marte, não, peço desculpa, é Terra. Portanto, portanto, e é muito bonito isto, porque o Sagitário que vem com Júpiter, não é? A reger, não é? Essa verdade que ele busca tem que ser materializada na Terra. Então a Vênus anima esse propósito de materializar a verdade e as verdades, não é? As grandes verdades cósmicas precisam de ser trazidas para a matéria. Então, em Sagitário, ela propõe esse materializar a verdade em amor, se quisermos. Portanto, o amor que é materializado pelas verdades. Portanto, a expansão não é a mera necessidade de expansão, de querer sempre mais, mas é o amor à verdade e o comprometimento por trazer essa verdade e materializá-la na Terra. Okay? Deixa eu ver se alguém... Okay. Então, Vênus em Capricórnio. A Vênus em Capricórnio está, portanto, ao nível da alma é regido por um Saturno que já se afirma como sabedoria, não como medos, não é? Então a Vênus ao nível do ego em Saturno, portanto, está condicionada pelos medos, não é? pelas exigências ou crenças de obrigação social ou necessidade de valorização social, se quisermos, não é? Porque reparem, onde quer que esteja a Vênus, ao nível da personalidade, ela quer valorizar o ego, quer valorizar a personalidade. E em termos do nosso potencial divino que viemos a manifestar, nós devemos exatamente trazer a nossa dimensão divina, não apenas projetar as nossas capacidades intelectuais ou de grande ambição, de ter sucesso profissional e tudo mais, não. Uma Vênus em Capricórnio valoriza-se em função da sabedoria que traz ao mundo e que partilha com o mundo numa perspectiva amorosa. Claro, porque, não é? Se Saturno Saturno bloqueia para que nos responsabilizemos pela encarnação e não adensarmos os erros do passado numa primeira fase de vida. Depois de se iniciar um processo de individuação, a sabedoria vai começar a ser desperta. Então a Vênus anima esse princípio e o nosso sentido de valor, não é? Vamos conseguir levar amor através da sabedoria com que nos expressamos na vida. Não é? Em Aquário, Vênus em Aquário, portanto, ela rege Urano, ao nível da personalidade, como sabem, não é? E ao nível da alma rege Júpiter. Rege não, peço desculpa, falei mal. Vênus em Aquário serve Urano e serve Júpiter ao nível da alma, ok? Então, pelo lado de Urano, não é? Ao nível da personalidade, então esta Vênus pode querer identificar-se ou distinguir-se dos outros, não é? Em função de levar algo novo ou algo que cria um destaque no coletivo, não é? Porque Aquário é o signo do coletivo,
é o signo que traz o princípio da igualdade, liberdade e fraternidade, não é? Mas ao nível da alma, ela serve Mercúrio porque esses nós não devemos, e nós se calhar podemos ver muita gente, ou algumas pessoas, não querendo exagerar, que se valorizam agora nas redes sociais a partilhar atos de altruísmo, não é? Que se calhar não são. Pronto, mas depois, se formos bem a ver, aquelas partilhas podem servir apenas a sua necessidade de projeção social, não é? E pelo lado do ego tem essa vibração. Mas ao nível da alma, ela serve Júpiter, então todos os valores que nós tenhamos que nos auxiliem a levar a lei, a ordem cósmica para a consciência coletiva, a Vênus vai animar esse princípio e não ama o princípio da mente superior que enquanto vibração ao nível da personalidade pretende ser inovadora ou pretende e por isso é que se diz que uma Vênus em Aquário é um pouco fria, um pouco distante, não é? Digamos que ela não é calorosa como em Leão, não é? Ela relaciona-se intelectualmente. Obrigado. Relaciona-se intelectualmente com o grupo e pode tentar-se diferenciar em vez de apenas participar, de dar o seu contributo, valorizar-se em função do quanto essa projeção social é atingida e não em função de levar as leis, as grandes leis e provocar uma expansão de consciência coletiva. Júpiter, não é? Em Peixes. Em Peixes, a Vênus esteve recentemente em Peixes, não é? Até fez uma conjunção com fez parte da grande conjunção entre Júpiter e Neptuno em Peixes, não é? E uma Vênus em Peixes é muito agradável, não é? Então traz-nos por isso é que ela está exaltada, não é? Porque Peixes é regido por Neptuno. Então ela está a vibrar em todo vapor, não é? A tentar servir a essa dimensão de amor universal ou de ideais cósmicos que Neptuno traz para Peixes, não é? Esse lado compassivo. Só que se nós não tivermos iniciado um processo de individuação, podemos iludir-nos, não é? Podemos exagerar nessa projeção de valor que colocamos no exterior. E então, ao nível da alma, ela serve não Neptuno e consequentemente esses possíveis processos de ilusão e desilusão, não é? Mas serve exatamente Plutão. Plutão, neste aspecto, o Plutão que a Maria Flávia chamava Plutão branco, o Plutão que é o mago que vem transformar, não é? O mago que vem realizar a alquimia interior e facilitar os processos de transformação e de reconciliação com a vida. Portanto, nós em Peixes nós vimos reconciliar-nos com tudo aquilo que não ficou, com as pontas soltas que deixámos para trás, não é? Digamos assim. E em vez de estarmos a iludir-nos ou a projetar ideais para não termos que lidar com isso que ficou por resolver, não é? Então
o Plutão afirma-se como esse lado do mago branco, não é? Que nos transporta para a alquimia interior, que nos reconcilia com a vida, não é? Então Vênus a animar, digamos, em peixes, propõe levar esse amor aos meus processos, às partes em mim que não estão. É um processo de certa compaixão comigo mesmo e de me valorizar em função da alquimia interior que realizo, e não propriamente em função dos ideais com que me identifico, ok? Que me poderão precisamente projetar para fora desse processo de mim comigo mesmo, não é? Esta viagem pelo zodíaco terminou. Portanto, se alguém, também para não alongar demasiado a palestra, se alguém tiver questões pode colocar. A ideia que eu quis colocar é realmente trazer essas propostas de uma Vênus num registro que nos conecte mais com a nossa dimensão divina, não é? Com a nossa dimensão da alma, não é? Portanto, com a nossa dimensão esotérica, não é? Porque, como disse, não viemos ser personalidades refinadas, ou não viemos refinar o nosso veículo, quer dizer, também, mas essa refinação, ou refinamento, desculpem, deve servir a alma, deve servir a expressão da alma, a alma poder mover-se na matéria, poder ter espaço de influenciar a matéria. Portanto, nós devemos, não é? Eu acredito profundamente que um dos objetivos da humanidade é este processo de sacralização da matéria. Portanto, só que nós ainda estamos numa etapa de aprimoramento dos nossos corpos inferiores. E os nossos corpos inferiores ainda não têm plena percepção do mundo extrafísico, digamos assim. E a Vênus, se nós permitirmos relacionar-nos além da dimensão materialista que ela também potencia, não é? Através de tudo aquilo que tem qualidade na nossa vida, pode nos relacionar com tudo aquilo que tem qualidade em nós e que nos remete para a nossa dimensão espiritual. Estou a ver aqui comentários. Muito obrigado a todos. Agradeço as vossas palavras. Espero não ter sido maçador. E se alguém quiser colocar alguma questão. Muito obrigada, Diogo. Alguém colocou, não sei aonde. Espera aí, vou tentar. Há aqui pessoas a falar das gravações. As gravações serão disponibilizadas para já por cada um dos participantes, que fará com elas o que quiser. E serão disponibilizadas, pelo menos todas, no Facebook da Escola de Astrologia do Funchal e no YouTube, que é da astrologia, chama-se Astrologia, Energia e Consciência, mas ainda não está no ar. Portanto, aguardem, porque da mesma forma que quem vos trouxe até aqui vos levará até às gravações, com certeza. É verdade, eu até me tinha esquecido que eu queria ler um poema muito bonito. Mas tenho aqui uma pergunta. Eu não sei, a afirmação, eu disse esta afirmação: quando realmente se ama alguém, ama-se esse alguém para sempre. É possível, eu sou bastante a Maria Flávia essa frase. E porquê? Porque o amor, nós estamos conectados, quando amamos, estamos conectados com o aspecto divino e eterno em nós. Então nós amamos incondicionalmente, não é? E incondicionalmente, porque é como tu passaste, Helena, naquele slide
não é, da Maria Flávia, amar é um ato de consciência e consciência é um ato de amor, creio que é... Amar é não, consciência e consciência é amor. amor. É consciência e consciência é amor. Exatamente. Portanto, então nós temos consciência, nós podemos não saber ao nível do nosso entendimento, da nossa mente, mas nós sentimos e sabemos que o outro está no seu processo, que tudo tem o seu tempo e então amamos. É através da vibração que nos relacionamos com os outros, para além de que intuitivamente, no mínimo instintivamente, nós percebemos que o outro em essência não existe, não é? O outro é uma construção de quem eu sou. É uma construção da minha percepção, na medida daquilo que eu sou. Às vezes atraímos reflexos e atraímos pessoas nas nossas vidas que ativam reflexos que nós desconhecemos em nós, mas estão apenas a consciencializar-nos de algo que nós não temos consciência de que somos, não é? Maria Flávia também dizia, nós como é que era? Só podemos amar o que conhecemos, não é? E então, quanto mais conhecemos de nós próprios, por isso é que quanto mais nos aprofundamos, quanto mais fazemos uma viagem de autodescoberta, cada vez que somos capazes de amar mais pessoas e criar mais pontes amorosas com essas pessoas, não é? Porque nos conectamos com mais dimensões de nós próprios, não é? Então Vênus também remete para esse jogo de espelhos, não é? Que vamos atraindo ao longo da vida e não é sempre cor-de-rosa, não é? Aliás, quase nunca é cor-de-rosa, não é? Então, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu tenho aqui uma pessoa a perguntar. Sim. Eu agora já perdi a pergunta, mas lembro-me da pergunta. Qual o papel e a função de Vênus neste período de transição planetária? Pedro Gomes, nosso diretor da Escola Trigo de Fogo. Obrigado pela tua pergunta, Pedro. Então, neste período de transição planetária, a Vênus vem trazer uma proposta de irmos além da forma. Vem trazer-nos a proposta de irmos para dentro, irmos buscar os valores, conectar-nos com a dimensão amorosa em nós, deixarmos de ir buscar fora o que tem, projetar fora a qualidade que ainda não reconhecemos em nós, não é? E Urano está neste momento em Touro, não é? Que é o signo que regido por Vênus, não é? E ele está a revolucionar todo este... Eu já ouvi esta expressão, não sei de quem é, este obscurantismo materialista, não é? Creio que tu também já deves ter ouvido, Helena, mas este obscurantismo materialista, e porquê que é um obscurantismo materialista? Porque a sobreidentificação com as formas, com as coisas, para estarmos seguros, para termos valor, castra o nosso potencial espiritual. Castra o nosso potencial divino, não é? Então a Vênus vem é aquele veículo em que vem criar pontes com a vida que nos remetem para a nossa dimensão divina e amorosa. Nestes tempos de transição planetária, não é? O Urano está em Touro, o Plutão em Capricórnio, a destruir todas as estruturas sociais que apenas tenham que ver com a cristalização do ego, não é? Digamos assim. Então nós precisamos de mudar a nossa experiência, porque onde quer que seja um planeta transpessoal, ele vem propor uma elevação energética, subir de vibração nesses signos, nessa energia, não é? E se temos 2 dos planetas transpessoais em Terra,
é porque nós estamos numa fase de mudança civilizacional em que precisamos de mudar a forma como vivemos na matéria. Ok? Espero ter respondido. Ok. Vênus e Neptuno quando está em Câncer. Tudo bem. Então, Neptuno é o regente da alma de Caranguejo. Não sei como é que... Inês Carrel, exato. Diz-me viva, não entendi bem a ligação da Vênus a Neptuno quando está em Caranguejo. A transição da oitava de Caranguejo é muito bonita, porque, não é, Caranguejo é criança e não é o arquétipo da mãe, não é? E então, quando ao nível da personalidade, não é? A Lua vai procurar procurar proteger-se, não é? É um mecanismo de proteção e de sobrevivência que vai atuar em função daquilo que ampara as suas fragilidades e vulnerabilidades. A pessoa não se responsabiliza, não se responsabiliza ainda, ou não é capaz de ser a sua própria mãe, não é? De ser a sua própria família, digamos assim. O que eu quero dizer com isto é ainda há dependências exteriores. Quando Neptuno rege Caranguejo, ele propõe que nós não estejamos dependentes porque a família, ao nível do ego, não é? É, digamos, uma estrutura que vem acolher o nascer de uma nova personalidade que tem o potencial de servir de veículo para a expressão da alma. Então, quando estamos na oitava de Caranguejo, a oitava de ser regido da Lua para ser regido por Neptuno, é porque eu fiz um processo de me reconciliar com as minhas carências e já não necessito tanto, pelo menos, de que os outros amparem a minha fragilidade, os meus traumas, ou que compensem os meus traumas, ou que me nutram as minhas necessidades que não foram atendidas, não é? Então, em Neptuno, a minha lua está resolvida. Eu nutri preenchi até certo ponto, claro, porque nós não vamos fazer isso absolutamente, não é? Isto é um processo muito longo, de muitas vidas. Então, ao nível de Neptuno, nós já somos capazes de dizer sim à vida, porque sabemos que tudo aquilo que nos vai fragilizar, eu próprio saberei capaz de responder. É como diz Fernando Pessoa, venha o que vier, nada será maior do que a minha alma. Não é? Creio que é assim, peço desculpa se estou a ser um pouco impreciso na expressão. Não sei se queres responder a mais alguma. Para não estar porque só depois também fica só meia hora, pronto, para respeitar este tempo até à palestra da Michelle, eu vou só terminar lendo um poema, está bem? Este é um poema da Oria Mountain Dreamer, que se chama Dança, ok? Que eu considero que é um poema tão bonito e tão sintético no processo de nós vivermos a vida em relação com a nossa própria alma. Então, eu vou ler. Eu enviei-te o meu convite. A nota inscrita na palma da minha mão pela chama da vida. Não des um salto a gritar, sim, é isso que eu quero, vamos em frente. Apenas levanta-te em silêncio e dança comigo. Mostra-me como segues os teus desejos mais profundos, descendo em espiral,
em direção à dor dentro da dor. E eu te mostrarei como eu me volto para dentro e me abro para fora para sentir o beijo do mistério, doces lábios sobre os meus todos os dias. Não me digas que queres conquistar o mundo inteiro no teu coração. Mostra-me como evitas cometer outro erro sem te desesperares quando sofres uma agressão e tens medo de não receber amor. Conta-me uma história sobre quem és e vê quem sou eu nas histórias que estou a viver, e juntos nos lembraremos que cada um de nós tem sempre uma escolha. Não me digas que as coisas serão maravilhosas um dia. Mostra-me que és capaz de correr o risco de ficar completamente em paz, totalmente à vontade com a maneira como as coisas são neste exato momento. E também no momento seguinte, e no seguinte, e no seguinte. Já ouvi histórias demais sobre a audácia heroica. Conta-me como te desmoronas, como esbarras no muro, o lugar que não podes transpor pela força da tua vontade. O que te conduz para o outro lado desse muro, para a frágil beleza da tua condição humana? E depois de mostrarmos um ao outro como definimos e mantivemos os limites claros e saudáveis que nos ajudam a viver lado a lado, um com o outro, vamos correr o risco de lembrar que nunca deixamos de amar em silêncio aqueles que um dia amamos em voz alta. Leva-me para os lugares do planeta que te ensinam a dançar, os lugares onde podes correr o risco de deixar o mundo partir o teu coração. E eu te conduzirei aos lugares onde a terra debaixo dos meus pés e as estrelas do céu fazem meu coração ficar inteiro de novo e de novo e de novo. Mostra-me como cuidas dos negócios sem deixares que eles determinem quem és. Quando as crianças estão alimentadas, mas as vozes internas e externas gritam que os desejos da alma têm um preço alto demais, vamos lembrar um ao outro que o que importa não é o dinheiro. Mostra-me como ofereces ao teu povo e ao mundo as histórias e as canções que queres que os filhos dos nossos filhos recordem. E eu te revelarei como eu me empenho não para mudar o mundo, mas para amá-lo. Senta-te do meu lado e compartilha comigo longos momentos de solidão, conhecendo tanto a nossa absoluta solitude quanto o nosso inegável pertencer. Dança comigo no silêncio e no som das pequenas palavras cotidianas, sem que eu me responsabilize no fim do dia por nenhum de nós dois. E quando o som de todas as declarações das nossas mais sinceras intenções estiver desaparecido no vento, dança comigo na pausa infinita, antes da grande inalação seguinte do alento, que nos sopra a todos na existência, sem encher o vazio a partir de dentro ou de fora. Não digas sim, pega apenas na minha mão e dança comigo. Ok. Obrigada, Diogo. Eu sei que era longo, mas eu achei que tinha que partilhar este poema aqui. Agradeço imenso do fundo do coração, Helena, por esta plataforma de amor fantástica que possibilitaste, que permite que muitas perspectivas do amor e de Vênus sejam trazidas e sejam partilhadas, porque precisamos mesmo trazer essa vibração para os tempos atuais e grato a ti por trazeres, por te disponibilizares a fazer esse trabalho, que nós sabemos que não é fácil. Quem está deste lado, nós somos muito desafiados, não é? Muito trabalhados, e olha, agradeço. No fundo é o que eu digo, fomos todos desafiados pelo céu. Eu fui desafiada pelo céu e depois fui desafiar-vos a vocês, que foram desafiados pelo céu através de mim. É verdade, é mesmo verdade. Olha, obrigada eu pela tua participação, pela tua colaboração, e deixo aqui já a nota de que temos uma agora com a Michel Fanon, às 19 horas. É, Michel, vai ser fantástico. É um intervalinho e já nos voltamos a ver, muitos de nós. Obrigada. Até já a todos, muito obrigado pela vossa presença e amem-se Vou deixar aqui. E vão ser felizes. The sun, he is shining, brightly shining.
The sun, he is shining, lightening the way. Father, sunshine over me, your child I will always be. Father, sunshine over me until we can see. The fire is burning, destroying and healing. The fire is burning for us to be pure. Violet flame burn over me, a child I will